contador, ele precisa conhecer essa história, como eu falei para vocês. Ele precisa, no caso, se for uma história literária, né? Ele precisa ler, reler, se identificar, escolher realmente o que gosta de contar. Mas mesmo assim, vai que não posso escolher. Alguém me contratou para contar uma história X, eu criar uma história X, então eu preciso ali fazer algo que foge um pouquinho da minha identidade, mas eu posso colocar ali, né? Toda a minha experiência enquanto narradora. Então, assim, eu posso conhecer, me apropriar, trazer ali as minhas emoções, então estudar ali o que é que a história conta, quais são os cenários que passam, quais são os personagens que tem, como é que eu posso trazer, assim, a emoção desses personagens, da cor, né, da vida, quais são os sentimentos, né, os desafios, como é que eles resolvem. Então, assim, é importante você ter, de fato, contato com a história, o estudo da história. Não é decorar, né? Por isso que a gente fala da afetividade, que é importante você gostar da história, porque vai facilitar o seu trabalho como contadora de histórias e contador, certo? Então, assim, aprender essa história de cor, de coração, vai ajudar. Tudo que vocês puderem usar como ferramenta só vai a tornar diferente aquele momento. Diferente para quem ouve, diferente para você que faz. E ele vai ser diferente sempre e sempre e sempre. Porque nem toda canção que você repete, ela vai ser a mesma, da mesma forma, para aquele mesmo público. Se for na mesma sala de aula que você está cantando a mesma canção, vai ter uma relação de resposta diferente. Por quê? Porque tudo na vida é uma transformação. Inclusive, o ato de contar histórias, para nós, nos transforma, para quem está ouvindo, também é um ato de transformação. E a mesma história contada pela segunda vez, quem ouve pela segunda vez já vai ouvir de um outro jeito. Quem conta pela segunda vez pode contar de um outro jeito. E assim, a contação de história não só na criança, né? Em todo. Você tem assim, um amor da contação, você transmite aquela mensagem, aquela história dessa maneira, né? Para jovens, para adultos, né? Então, assim, você tem aquele... Vai treinando, você vai fazendo esse momento, assim, divertido. Não aquela coisa, ai meu Deus, eu errei nisso. Não, você vai levando com leveza para que as coisas irem fluindo, né? E você vai, aos poucos, pegando mais essa prática de contar histórias, né? Porque a gente às vezes fica... quantas vezes eu contei essa história da sopa supimpa para mim ficar assim, mais tranquila a contar? Exatamente. A primeira vez eu fiquei muito nervosa, né? Então, assim, a gente vai se adaptando. Quanto mais você conta a história, mais propriedade você tem sobre ela. E mais fácil ela vem. Você pode esquecer... esqueci de falar isso na história. Mas você tá sabendo a sequência dela, o contador, ele tem o seu jeito de contar. Então, assim, você pode colocar outras palavras, mudar um pouco a música, a letra da música. Às vezes eu esqueço e invento. E assim a gente vai levando a história. Não deixa de ser a história contada, né? Não, acho que tenho que ir embora. Mas por que ir embora? Os amigos cães estão se aproximando e assim vamos nos reunir e vamos conversar sobre esse tratado de paz. Espera ainda que eu desço já, espera só um pouquinho. Não, amigo Galo, tenho que ir depressa, não posso esperar. Pode ser que esses nossos amigos cães não saibam do tratado e aí não vai dar nada legal para mim. É melhor eu ir embora. Até mais, amigo Galo, até mais. E saiu correndo desesperada. Dessa vez, o galo foi mais esperto que a raposa. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. As fábulas, gente, elas estão muito presentes, né, nas contações de histórias, nas escolas, né, elas são essenciais, né, os animais que falam, né, e através delas trabalham muitas questões pedagógicas, muitos conflitos, né, que acontecem, a raposa e as uvas,
a moral da história, moral da né? Que no caso né? da Cada nossa uma história, né? Na nossa fábula que a gente acabou de contar, é a fábula O Galo e a Raposa, né? E a moral dessa história é que nunca acredite em amizades repentinas, né? Então, essas histórias, as fábulas, elas fazem as crianças pensar e refletir, né? Sobre a moral da história, o que elas aprendem com essas histórias. Verdade. A maior dificuldade de um leitor inexperiente, de um leitor iniciante, e eu confesso para vocês que até de leitores mesmo já experientes, que entra numa livraria ou entra numa biblioteca, não sei por onde é que eu começo, né? Quanto menos experiente for o leitor, mais essa questão vai tomar conta do seu espírito. Por onde é que eu começo? O que é que eu vou fazer? Uma criança desinibida vai lá e pega os livros todos na prateleira, começa a folhear e tudo. E a gente tem que estimular isso daí, né? Mas por onde é que eu vou começar? Então, se a gente mapear a partir dos critérios, a partir da característica da comunidade, aí e você começar a apresentar para as pessoas uma proposta de leitura, porque um bom livro, veja bem, ele sempre chama um outro livro. Por exemplo, você se observa e percebe que gosta de contar histórias do passado, histórias de um passado longínquo, dos seus ancestrais, dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios, de pessoas da sua família que você sequer conheceu. Essas histórias são histórias da mitologia pessoal, da sua ancestralidade, né? Histórias que você ouviu contar, mas que você não viu de fato. Então você pode ter uma relação muito forte com isso. Quero contar histórias que eu não vi, que eu ouvi contar. E fazer relações pessoais, né, da sua personalidade, da sua maneira de ver o mundo com essas histórias. Fazer comparações, metáforas e construir a partir de histórias que não foi você que viveu, mas que você ouviu contar, também relacionar-se com a sua vida. E também esse exercício que eu estou fazendo, ele é muito necessário porque dos últimos anos para cá tem se feito no meio das artes, principalmente no meio da educação, um esforço de inclusão das pessoas com várias deficiências, inclusive de não enxergar, né? De a gente pensar o mundo como futuro, a gente costuma dizer que o futuro é deve. O futuro é o futuro de pessoas com deficiências. Então você pode chegar na biblioteca, escolher um acervo, Solicitar. levar para a sua comunidade, passar um dia, dois, desde que você relacione, escolha uma pessoa responsável para dar retorno para a biblioteca e se você pedir coisa dessa gente, você pode levar uma anotação de história para a sua comunidade. Isso é real, isso já existe há muito tempo. E aí eu comecei a ver no meu cotidiano pessoas que tinham tudo para reclamar o tempo todo e não reclamavam, não rodejavam. E eu comecei a ver o quão chata eu era. Ficava reclamando de tudo o tempo inteiro, sabe? Eu falei, nossa, como é chato isso, como eu sou chata. Eu não tenho motivo nenhum para estar reclamando, inventando de rodejar. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu me chamo Maria Ivaniza, sou aqui do assentamento Lagoa do Mineiro e é uma satisfação enorme, grande mesmo, estar recebendo aqui
o Instituto Manuel Viana, né? Esse ponto de cultura que teve aí também aprovação agora na Lei Aldir Blanc, e que está fazendo essa tarefa nas nossas comunidades. Esse período das oficinas tem sido muito satisfatório para os participantes, todos estão amando bastante, né? Eu estava conversando com a Penha aqui do Morro dos Patos e sei que tem todo esse momento, né, importante. Sou um pequeno poeta desta terra de Iracema, já escrevi vários cordéis sobre a história de Itarema, agora eu escrevo uma história elaborando outro tema. Quero falar de uma guerra que mata a gente sem tiro, não queria que fosse assim, qualquer dúvida eu retiro. Esse assunto é muito sério, a quem tanto eu me refiro, lhe dou o nome da guerra, a guerra é do coronavírus. Então aqui o que eu vou fazer com vocês. Primeiro, a primeira etapa que eu vou fazer é uma contação com um livro, certo? Que é uma leitura, na verdade. Essa contação com o livro, quem é professor, né? Porque a gente fez também um curso para muitos pedagogos que estavam assistindo naquele momento. Você pode fazer para os seus alunos de uma maneira mais objetiva, sem precisar de maquiagem, de adereço, nada do tipo, certo? Então, quando a chuva caiu, sabe, fica contente e até alegrar a gente com seu desafio. Oi, te amo, oi, tu foi, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi, quantinho é fé, quantinho é fé, quantinho é fé, quantinho é fé. Um livro entre o impossível e o necessário, coletâneas de várias mulheres, na qual também sou protagonista, escrito pela professora Paula, lá de Portugal, que veio nos visitar, e escreveu esse livro dessa coletânea no estado do Ceará, das mulheres guerreiras de lutas, mulheres que nunca se curvaram diante de tantas injustiças, que sempre acreditaram no mundo melhor, né? E aqui em memória da minha mãe, Francisca Martins do Nascimento, eu dedico esse livro ao Instituto Manuel Viana, com muito carinho, para que sirva de leitura. Que é tão difícil os artistas se manterem aqui no Ceará, que é importante que nós, leitores, amigos da leitura, lembremos disso, que as editoras pequenas e os autores pequenos vivem desse recurso, né? Então é muito importante. Num dia de sexta-feira, como era de costume, chegava de uma batalha pelo papel que ele assume, em seu amigo e companheiro, e por tudo que tinha ciúme. Que não tem ciúme do animal da gente, né? Depois que ele chegou de um campo encerrado, em seu amigo e companheiro, por ele o mais respeitado,